Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estou muito feliz com você que tem perseverado na nossa leitura bíblica anual. Mas mesmo que você não tenha estado comigo desde o início, eu estou feliz, porque todos os dias é dia de recomeçarmos a meditar na palavra de Deus. E aí, nós vamos iniciar o livro de Crônicas, e o livro de Crônicas, como o próprio nome já o diz, né? Já nos dá um prenúncio, uma ideia do que seria. Crônicas, é chamado o livro dos acontecimentos do dia, isso mesmo, são as coisas que ficaram de fora, né? Relatados em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, é trazido no livro de Crônicas. Então nós vamos ver repetição de alguns fatos com alguns detalhes a mais, claro, né? E aí a gente vai ver que no original, 1 Crônica e 2 Crônicas, como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas, no original também é um livro só, tá? E aí nós podemos saber que foi o mesmo escritor para 1 Crônica e 2 Crônicas por causa da linguagem, da forma, da sequência que foi escrito. E nós cremos, deduzimos, né? Temos aí muitos estudos praticamente comprovado, apontando que quem escreveu 1 Crônicas e 2 Crônicas foi Esdra. Isso mesmo, né? Crônicas, ele foi escrito, né, depois que os judeus voltaram do exílio babilônico. Então você tem uma ideia muito clara, porque nós finalizamos o livro de Reis, primeira invasão ali de Samaria, né, Reino Norte, 10 tribos, então foi os primeiros a serem levados como cativo à Babilônica. Judá ainda teve um escape, alguns reis que fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor, como o rei Josias, trouxe ainda um pouco de tempo, né, de alívio sobre todo aquele prenúncio que viria também sobre Judá. Mas logo após a morte de Josias, nós vamos ver uma sequência de reis que fazem o que era mal aos olhos do Senhor, e também Judá é invadida e levada para a Babilônia, né? É saqueado tudo, levado todos os bens, é destruído tudo. E aí nós vamos ver em Crônicas, né? Os judeus voltam para Jerusalém. Esse período que vai ser escrito o livro de Crônicas, os judeus vão voltar para Jerusalém depois de um decreto de Ciro, rei da Pérsia. Então ele dá um decreto dizendo que aquele que quisesse voltar teria permissão para voltar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, né? Trazer vida novamente a Jerusalém. E aí muitos, com esta permissão, decidem voltar e fazer uma reestruturação, né? Não só na vida cívica, mas também na vida religiosa. E aí é nesse período pós-babilônico que Esdra vai se assentar e escrever 1 Crônicas e 2 Crônicas. E sem maiores delongas, os primeiros capítulos de Crônicas vai nos falar da genealogia. Talvez você nunca tenha tido ideia do que seria uma genealogia, mas é através da genealogia que a gente tem uma ideia do tempo dos acontecimentos. E se você está lendo desde o início a Bíblia, vai ser muito tranquilo você recordar algumas descendências importantes na trajetória do povo aqui nessa terra. E para começar, vai começar com a genealogia de quem? De Adão, claro que de uma forma muito resumida, não é? E você vai identificar alguns nomes que vão te saltar aos olhos, te trazer lembranças daquilo que você já leu. Olha só, Adão, Sete e Enos. Olha só, Sete
gerou Enos, e a partir dessa geração, o nome de Deus foi invocado novamente. Olha que lindo isso, né? Tá lembrado? Ele vai falar também sobre Enoque. Enoque foi o homem que andou com Deus. Ele teve um relacionamento tão lindo, ele andou tão de perto com Deus que Deus para si o tomou, ele não experimentou a morte. Vai falar também de Metusalém, o homem que viveu maior quantidade de dias, né? Está relatado lá em Gênesis. E ele vai falar de quem? De Noé. O homem que obedeceu a Deus na construção da arca e levou e salvou toda a sua família. Logo em seguida, ele vai falar de quem? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, né? E logo em seguida, ele vai trazer os descendentes dos filhos de Noé, começando com Jafé. E aí nós vamos ter os descendentes também de Cã e depois os descendentes de Sem, né? E você vai notar que nos descendentes de Sem, que está relatado no capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos a figura de Naor e de Tera. E aí quem? Abraão, né? Que inicialmente é Abrão, depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão, né? Vai trazer os descendentes de Ismael, isso mesmo. Porque os filhos de Abraão foi Isaque e Ismael. Ismael era o primogênito, apesar de não ser o filho da promessa, porque Ismael era filho, né, de uma empregada, de uma escrava. Não era o filho da promessa prometido por Deus, mas a Bíblia vai relatar os descendentes do primogênito de Abraão, que era Ismael. E aí depois nós vamos ver os descendentes de Abraão através de Quetura, isso mesmo. Quando Sara morreu, Abraão se casa novamente com uma concubina, e aí essa concubina Quetura dá a ele filhos, isso mesmo, né? E ele presenteia esses filhos, porque a herança, toda a herança e toda a promessa de Abraão era para um único filho, segundo aquilo que Deus tinha dito, que era Isaque, né? E aí nós vamos ter ainda no capítulo 1, Abraão gerou Isaque, e os filhos de Isaque eram Esaú e Israel. Olha que interessante, não é? Você sabe que Israel, ele é o nome dado por Deus a Jacó, naquele momento, né, muito único que Jacó teve com Deus, e Deus muda o nome dele no Vale de Jabote, né? E nós vamos ver os descendentes de Esaú, que era o primeiro filho, o primogênito de Isaque, né? E aí nós vamos ver que os descendentes de Esaú vai dar origem a reis e príncipes de Edom. Está relatado no capítulo 1, versículo 43. Então, sempre que você ouvir falar os edomitas, você vai lembrar de quem? De Esaú, filho de Isaque, o primogênito, né, de Isaque. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver aqui os descendentes de Jacó. Na minha versão, o título tá Descendentes de Jacó. Mas olha só o que diz no capítulo 1. São os filhos de Israel: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser, né? Que dão origem às 12 tribos de Israel. E é muito interessante, 1 Crônicas dá esse início, nos dando esse vislumbre de toda a história, né? Resumida praticamente no capítulo 1, capítulo 2 ali, né? Nós vamos ver que essa descendência, ela vai dar continuidade no capítulo 3, falando dos filhos de Davi, no capítulo 4, no capítulo 5, e aí nós vamos ter um panorama geral das descendências. E no
no capítulo 2 vai trazer os descendentes de Judá, isso mesmo, né? Nós vamos ver também que de Jessé gerou Eliabe. Nós vamos ver a figura de, antes disso, né? Nós vamos ver a figura de Boaz, no capítulo 2, versículo 12. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé vai ser o pai do grande rei Davi. Isso mesmo, só que ele gera, o seu primogênito é Eliabe, né? Davi era lá o mais novo, né? Segundo, quando tem o momento da unção de Davi, é quase que ele é esquecido no campo, não é? De tão pequenininho, né? Do tão tenro que ele era. Nós vamos ver aqui, começa Jessé, que gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. Isso mesmo, né? E aí nós vamos ver que vai falar também de Abigail, que vai dar à luz a Amassa. O pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. Nós vamos ver Caleb também, e aí nós vamos vendo as descendências, né, sendo narradas aqui no capítulo 2. No capítulo 3, os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, né, primeira fase da vida de Davi. O primogênito era Amon e Ainoá, o segundo Daniel, que era de Abigail, a carmelita, o terceiro Absalão, que era filho de Maca, e aí nós vamos ver, o quarto era Adonias, o quinto Cefatias, e aí nós vamos ver 6 filhos que nasceram em Hebrom, porque ali ele reinou 7 anos e 6 meses, e depois, né, ele vai reinar sobre todo Israel, em sua grande cidade, Jerusalém, né? E os que nasceram em Jerusalém também vão ser relatados, entre eles Salomão, que vai ser o sucessor de Davi, né? E vai trazer aqui no final do capítulo 3 os descendentes de Salomão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Como é extraordinário vemos a história e a manifestação da Tua glória, do Teu poder, do Teu cuidado através das gerações. Isso nos inspira, Senhor, a saber que o Senhor, da mesma forma que cuidou dessas gerações e fez proeza entre eles, também é o mesmo Deus que cuidará das nossas gerações, e por onde formos, Senhor, manifestaremos o Teu querer e a Tua vontade. Esse é o nosso desejo. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.